Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Todes. O Todes. Há uns anos, eu comecei a seguir nas redes sociais uma professora de português, por ser um conteúdo que me interessa muito, afinal de contas, ela, como eu, fez letras, nós somos, então, podemos dizer até colegas de profissão. Ela é do mesmo estado que o meu, somos de Minas Gerais, e eu inicialmente achei que era interessante, porque a minha formação em letras, eu tenho licenciatura curta em português e licenciatura plena em inglês. Então, eu sempre estou interessada também em relembrar algumas coisas das regras da língua portuguesa. Mas eu logo comecei a perceber realmente que as nossas diferenças, elas estavam nesse lugar, uma vez que ela ensina as normas cultas, né, da língua portuguesa, a gramática, e ela inclusive se apresenta como conservadora. Do meu lado, eu fiz uma pós-graduação em linguística aplicada, e sempre gostei muito mais dessa linha mais progressista, inclusive da linguagem. E até aí tá tudo certo, não é verdade? Que bom que existem conservadores e progressistas. O fato é que a gramática normativa, ela é igualmente importante. Ela é o que os alunos devem aprender para passarem em provas do Enem, concursos públicos, e também saberem, de repente, redigir, né, um trabalho, uma carta, uma mensagem que demanda uma linguagem mais formal, mais o que a gente chama, entre aspas, mais culto. A linguística, por outro lado, ela pode ser definida como a ciência que estuda os fatos da linguagem. Para um linguista muito renomado, o André Martinet, ele diz o seguinte, abre aspas, a linguística é o estudo científico da linguagem humana. Disse que um estudo é científico quando se baseia na observação dos fatos e se abstém de propor quaisquer escolhas entre tais fatos, em nome de certos princípios estéticos ou morais. Científico opõe-se a prescritivo, no caso do estudo como objeto dessa ciência que constitui uma atividade humana. É grande a tentação de abandonar o domínio da observação imparcial para recomendar determinado comportamento, de deixar de notar o que realmente se diz para passar a recomendar o que se deve dizer. Fecha aspas. Então, aqui para a gente entender a diferença entre gramática normativa, que são as normas para o que você deve dizer e usar, né? Em oposição com a linguística. A gramática, ela não descreve a língua como realmente se evidencia, mas sim como ela deve ser materializada pelos falantes, constituída por um conjunto de sinais, que são as palavras, e por um conjunto de regras, que são a gramática, de modo a realizar a combinação desses. Isso é uma fonte aqui que está, inclusive, no site Brasil Escola, para a gente entender o que é gramática. Já a linguística, ela vai ser, então, como eu falei, o estudo dos fatos da linguagem humana. Como a internet e as redes sociais têm a capacidade de transformar cidadãos comuns, como seria o caso de nós, professores, em celebridades, quando estes têm um número bastante expressivo de algumas centenas de milhares de seguidores, esses professores ou profissionais comuns, cidadãos comuns, se tornam celebridade e se tornam também os tais influenciadores, né? Que hoje se apresentam das mais diversas formas nas redes sociais. Inclusive, essa professora,
Eu percebi que lá na descrição, né, como ela se apresenta, hoje ela não se apresenta mais como professora de português. Ela se apresenta, abre aspas, como especialista em comunicação e ela defende o seguinte, essa frase é muito importante. A frase que está lá no perfil dela é o seguinte: falar direito e comunicar-se bem é chiquíssimo. Por isso eu quero me ater a essa frase aqui com vocês para a gente destrinchar essa frase. Vou repetir a frase. Falar direito e comunicar-se bem é chiquíssimo. Então vamos lá. Eu vou pegar partes dessa frase. A primeira delas é comunicar-se bem. E a pergunta que fica aqui é: o que é comunicar-se bem? Afinal de contas, esse é um conceito que ele deve necessariamente ser abordado por linguistas, por comunicólogos e não por gramáticos. Uma vez que a boa comunicação, ela implica em conhecer uma série de elementos. Os elementos da comunicação são o emissor, o receptor, a mensagem, o canal. Né, o canal, por exemplo, se você vai usar uma carta, ou se você vai falar a linguagem oral, ou se vai ser um artigo, enfim, isso é o canal, né? O código é a língua, se você vai usar português, latim, inglês, né? O contexto, enfim, todos esses são elementos importantíssimos para uma boa comunicação. Então, a primeira pergunta que fica aqui é: o que ela quer dizer com comunicar-se bem? Porque comunicar-se bem não é um conceito gramático, é um conceito muito mais da linguística, da comunicação mesmo. Então, para os linguistas, uma boa comunicação, ela exige, além da gente entender e respeitar todos esses elementos, ela exige também aquilo que os linguistas chamam de adequação linguística. Ou seja, é a nossa habilidade, enquanto falantes, de nos adaptarmos ao nosso interlocutor, ao ambiente, ao momento. Então, por exemplo, se o meu interlocutor é o presidente de uma multinacional, eu vou me adequar, né? Eu vou ter que adequar a minha fala, a minha comunicação a esse personagem, a esse meu interlocutor, o meu receptor, né? Quando eu estou falando, por exemplo, com uma criança, eu vou ter que ter uma linguagem completamente diferente, porque eu vou me adequar também àquela criança, à idade dela, eu vou usar um vocabulário. Muitas das vezes a gente até chega a agachar para falar na mesma altura da criança, né? Então, isso tudo é o que a gente chama de rapport e é o que a gente chama de adequação linguística, que é importantíssimo na comunicação. Depois ela fala o seguinte, né? Que o importante é falar direito. E aí vem outra pergunta. O que é falar direito? Falar direito é usar rigidamente as regras gramaticais, normativas da língua culta? Isso é que é falar direito? Eu estaria falando direito a seguinte frase. Eu vou falar uma frase aqui para você vai me dizer se essa frase é a frase está direita, né? Está certa, correta, que eu acho que é o que ela quer dizer. A frase seria a seguinte, por exemplo: dar-lhe-ei uma aula sobre adequação linguística no dia de hoje. Essa frase está direita, está correta, está certa? Agora eu te pergunto, essa frase está adequada? Você ouve mesmo falantes da língua portuguesa usando uma mesóclise, dar-lhe-ei uma tarefa? Ou seria mais adequado, aqui nesse podcast, por exemplo, eu dizer: vou te dar uma aula sobre adequação linguística. O que você acha? Qual que está mais correta? Qual que está mais adequada? Qual é o conceito de correto, de direito, de certo? Então, eu acho que é algo para a gente pensar. E aí vem o que ela diz, que falar direito é chiquíssimo. Mais uma questão que eu quero te perguntar. O que é ser chiquíssimo? Falar direito, seguindo as regras cultas da gramática normativa,
ou se comunicar com mais empatia, respeito, sem deboches, sem ironia, elementos que inclusive essa senhora, essa influenciadora usa muito, deboche, ironia. Será que isso é chiquíssimo? Será que uma escuta mais ativa não é mais chique do que uma fala arrogante e prepotente? Não seria mais chique uma comunicação não violenta, sem ataques misóginos, racistas, homofóbicos, transfóbicos, xenofóbicos, né? Elitistas, capacitistas, porque é impressionante se você ouvir e assistir, né, os vídeos, as falas, os posts dessa professora, em geral estão carregados de preconceitos, né, desses preconceitos, principalmente a comunidade LGBTQIA+. Tem gente que acha que ser chique basta se autodeclarar chique. Usar roupas de marcas bem caras, fazer caras e bocas, ter alguns milhares, até milhões de seguidores. Será que é isso mesmo que é chique? Assim como Glória Kalil, eu prefiro acreditar que ser chique, e aí abre aspas porque Glória Kalil diz, ela diz, ser chique em qualquer mundo é a mesma coisa. É ser uma pessoa que se apresenta bem e se porta bem. Para Glória Kalil, ter dinheiro não tem nada a ver com elegância e nem com ser chique. Glória Kalil, estudiosa da moda, ela afirma, abre aspas, que antigamente a moda era muito autoritária e que hoje ela é múltipla. Tem que ter muito conhecimento do seu estilo para escolher a roupa que se representa bem para você, fecha aspas. O que eu posso dizer é que a mesma coisa acontece com a linguagem. Para a gente ser chique, a linguagem precisa estar adequada, não ser autoritária. A linguagem demanda essa multiplicidade, inclusive para a gente entender o outro, o nosso receptor. Como o que engaja nas redes sociais são as polêmicas, o alvo agora dessa professora, comunicadora, não sei nem mais como é que ela quer ser chamada, são os pronomes e a linguagem binária. Essa tal professora, ela vem reiteradamente criticando a comunidade LGBTQIA+, e a linguagem binária, como se ela fosse a paladina da língua portuguesa, e ela ainda afirma que, abre aspas, palavras dessa professora, luto contra a perda de significado das palavras, fecha aspas. Será que ela luta mesmo? Quantas palavras não só perderam o significado, como caíram em total desuso e morreram? Se essa professora comunicóloga lutasse tanto assim, né, nós estaríamos até hoje usando o orelhão para nos comunicarmos, para ligar para as pessoas, enviando telegramas, ouvindo discos de vinil na vitrola e andando de carruagens até o presente momento. Vamos combinar que quem se presta a ensinar uma língua ou se diz especialista em comunicação precisa estudar muito mais do que gramática. Precisa estudar etimologia, filologia, sociolinguística, psicolinguística, linguística, filosofia, para compreender que quem realmente provoca as mudanças na língua são os falantes dessa língua. Obviamente, essa pessoa ainda, eu recomendaria, né, estudar linguistas como Saussure, Chomsky, Speer, Marshall McLuhan, entre tantos outros, e, obviamente, estudar também aquele cara que ela tanto critica e diz nunca sequer ter lido, inclusive, uma obra dele, que é o nosso grande educador Paulo Freire. Eu sou capaz de afirmar que a luta dessa senhora contra o que ela acha que não é chiquíssimo é uma luta perdida. Porque não é uma influenciadora na internet, não são gramáticos que vão decidir o que os falantes de uma língua usarão e muito menos irão impedir que eles usem determinadas palavras, pronomes e expressões. Havia um tempo em que todos era o único pronome aceito em referência a um grupo. Regra que ainda é válida, obviamente, no português culto, exigido em concursos, por exemplo. Mas será que é adequado?
Afinal de contas, qual é o problema de você dizer boa noite a todos, todas e todes? Se a linguagem oral, coloquial, viva, é a linguagem que as pessoas usam, todos vão usar de acordo com aquilo que lhes convém. Não são, como eu disse, gramáticos e supostos comunicadores que vão dizer o que as pessoas devem usar. Portanto, eu acho que está na hora das pessoas ficarem menos preocupados, preocupadas, preocupades, se é chique ou não. Porque para eles, elas, elos, é adequado e, consequentemente, está certo. Direito, ou certo, correto, chique, isso tudo, na verdade, precisa passar por respeito, inclusão e humildade. Para mim, ser chique é ser uma pessoa que respeita, inclui e tem humildade. Se você gostou desse conteúdo, me siga nas redes sociais, @soukrisferreira. Dá aqui as estrelinhas, compartilha com as pessoas que você acha que vão também usufruir desse conteúdo. E nós nos vemos, nos ouvimos, nos falamos no próximo podcast Sou Múltipla. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.